Fly me to the moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like. I love you. Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos falar um pouco sobre o Round 6 e vamos procurar trazer aqui algumas polêmicas e algumas controvérsias desta série. Eu, na época do Round 6, eu não assisti, eu assisti o primeiro episódio, mas confesso que não gostei muito, principalmente pelo impacto que trazia aquela extrema violência do final do episódio. E aí é um episódio e uma primeira temporada, a segunda eu ainda não assisti, mas realmente impactante e que traz inúmeros questionamentos ao assisti-la. E eu procurei trazer algumas informações hoje aqui, tratando das principais polêmicas, das principais controvérsias e que envolvem a série, já incluindo as 2 temporadas. Então tem alguns spoilers aqui, não são muitos, mas tem alguns spoilers, fique atento a isso. E também eu vou citar aqui inúmeras circunstâncias e na descrição do vídeo eu vou deixar os links das referências que eu utilizei. Então o Round 6, que chama Squid Game, o nome original, gerou diversas críticas e controvérsias ao longo de suas 2 temporadas. Eu vou colocar aqui justamente algumas dessas controvérsias que surgiram ao longo da série. Então, eu fiz algumas anotações. Vamos começar pelas principais críticas e controvérsias. Então, primeiramente, a violência explícita e o impacto em crianças. A representação gráfica de violência na série suscitou preocupações sobre sua influência em espectadores mais jovens. No Brasil, por exemplo, Round 6 tornou-se popular entre crianças e adolescentes. Exatamente, crianças e adolescentes, levando pais e escolas a debaterem sobre a adequação de seu conteúdo para menores de idade. Perceba-se, a série ela tem uma restrição etária de 18 anos. E, inclusive, na descrição que é colocada, entre outros temas, apresenta lá que possui violência, mas não só violência, mas como violência extrema. Então, existe essa restrição que é colocada no início. Porém, a gente sabe que, na prática, infelizmente, as pessoas não seguem, ou geralmente não seguem, claro que não é todo mundo, mas geralmente não seguem, essas prescrições que deveriam ser seguidas à risca. Se a série diz que a restrição etária é de 18 anos, isso significa que uma pessoa de 17 anos não deveria assistir. Mas na prática, a gente sabe que infelizmente não é assim que ocorre. E me chamou a atenção, na época, os números do Round 6 são exagerados. Gerou uma grande receita e uma grande audiência, é uma das maiores audiências de séries da Netflix, e me chamou muito a atenção, principalmente aqui no Brasil, a forma como houve uma aceitação entre crianças e adolescentes. Então teve uma quantidade gigantesca de memes que surgiram, né? Eu me lembro de um meme que falava de uma festinha infantil e que dizia assim: sua festa vai ser de matar. Aí botava 3 pontos, aí colocava assim, de inveja. Quer dizer, então teve festa infantil
com aquela personagem do que eu acho que foi a personagem mais impactante que chamou a atenção, lá do Batatinha Frita, 1, 2, 3. E eu vi em shoppings, imagens de shoppings, colocando aquela boneca lá do Batatinha Frita, 1, 2, 3. E sinceramente, eu não sei se isso te estranha, mas a mim estranha. É como ter essa abrangência com uma faixa etária de pessoas tão mais jovens, né? Há a restrição enquanto obra de arte, enquanto obra cinematográfica de 18 anos e o aviso de que há violência extrema. Mas teve um apelo, teve uma aderência, caiu no gosto popular ao redor de todo o planeta. E isso é um fenômeno extremamente novo. Porque filmes e séries com extrema violência não são um fenômeno novo na história do cinema, certo? Sempre existiu. Eu fiz um vídeo há uns 2 anos atrás que era justamente falando sobre a forma como eu achava o Round Six parecido com aqueles gêneros de filme mais survivor, de sobreviventes, né? Aliás, eu particularmente gostava muito na minha adolescência de assistir o Sobrevivente, que eu acho que é um filme de 87 com o Arnold Schwarzenegger, que era justamente um jogo onde a população, dentro de uma distopia política, a população apostava em jogadores que eu acho que eram presidiários, alguma coisa assim, e tinha lá o personagem do Arnold Schwarzenegger e tal, quer dizer, era um filme de survivor. Assisti muito aquela série O Cubo, também teve 4, 5 filmes aí. Então sempre teve, esse gênero survivor sempre teve. Filmes de arte também, geralmente eles colocavam filmes cult, filmes de arte, muitas vezes a gente encontrava isso, um apelo sexual muito forte, um apelo em perversões, metáforas que muitas vezes ficam difíceis de associar a metáfora, o teor cognitivo da coisa com o que você está vendo em tela, né? Por exemplo, tem alguns filmes do Pasolini que são assim, o 120 Dias em Sodoma, ou Salò, né? É um filme que apresenta bastante desses elementos. No entanto, filmes de arte não têm um apelo popular. O que aconteceu com o Round Six é que ele teve um apelo popular, e um apelo entre crianças e adolescentes. Então eu acho que esse é o primeiro ponto de reflexão, o apelo para com as crianças. E aí, obviamente, cabe aos pais esse controle, porque a série, enquanto obra cinematográfica, enquanto obra artística, identifica-se por uma restrição etária, que é 18 anos. Bem, um outro ponto aqui, esse eu achei interessante, como eu disse nas descrições, eu vou deixar os links que para referenciar. É o uso indevido de informações pessoais. Houve relatos de que números de telefone e dados bancários exibidos na série correspondiam a informações reais, resultando em transtorno para os proprietários dessas informações. Uma mulher na Coreia do Sul, por exemplo, afirmou receber inúmeras ligações após seu número de telefone ser mostrado na série. Então eu não sei a certo qual é o número, não sei se é aquele primeiro número lá da temporada 1, que acho que vinha no cartão, né? Acho que vinha no cartão, e não sei, realmente eu não sei aqui qual é, mas o pessoal começou a ligar, e era um número real e de uma pessoa, e a pessoa, pelo que eu li lá no site que saiu, a pessoa não podia mudar nem de número, porque era um número do negócio dela, não sei se era um negócio pessoal que ela tinha, e ela não poderia porque iria afetar a venda, o negócio que ela tinha, enfim. Não sei dizer também qual era a natureza desse trabalho dela. Mas é uma polêmica que envolveu a série, né? Números reais. Um outro ponto é a recepção crítica da segunda temporada. A segunda temporada recebeu avaliações mistas. No Rotten Tomatoes obteve 88% de aprovação da crítica, mas apenas 59% do público. Críticos apontaram que, embora a série mantenha sua capacidade de surpreender,
alguns arcos narrativos se mostraram repetitivos e deixou uma sensação de frustração. Isso já era previsto. É uma série impactante, é uma série que traz inúmeras metáforas, aqui daria um outro vídeo só falando sobre essas metáforas visuais do Round 6, mas se na segunda temporada, eu estou dizendo isso, eu ainda nem assisti a segunda temporada, mas se na segunda temporada houve uma repetição de elementos que aconteceram na primeira temporada, você perde aquele elemento de novidade. E com isso perde a própria reflexão que pode ser feita em torno de metáforas que ali tem. Como, por exemplo, questões sociais, aquelas pessoas... quer dizer, por que você se identifica com a série? Uma pessoa me disse que as pessoas se identificam muito com a série porque a maior parte das pessoas são endividadas. Quer dizer, esse é um ponto a considerar, esse é um ponto socioeconômico. Mas o que ocorre é que a série, se ela tende a somente repetir, somente a ficar naqueles jogos infantis, que é uma outra metáfora muito interessante, né? Porque são jogos infantis, né? Aqui fugiria do tema aqui se a gente fosse tratar. Mas se tende a ficar repetitivo, a tendência é que vá cansando. E aí não se vai conseguir chegar a uma segunda ou terceira temporada. Bem, indo um pouco mais adiante. Houve uma outra crítica que houve uma redução no número de episódios. A diminuição de 9 para 7 episódios na segunda temporada foi alvo de crítica, sendo vista como reflexo de uma tendência nas plataformas de streaming que pode comprometer a profundidade da narrativa. É uma questão que precisa ser bem elaborada. Existem ali, como eu disse, inúmeras metáforas socioeconômicas principalmente, questão do desemprego, questão do endividamento das pessoas, reflexões que podem ser feitas até sobre uma suposta natureza humana, né? Quer dizer, faz parte da natureza humana a competição, a você passar por cima de certos preceitos morais em vista da sobrevivência. Quer dizer, existem inúmeras questões ali, mas se a série começa a se fixar somente nas brincadeiras, nos jogos, e aqui eu coloco bastante aspas em brincadeiras, né? Tende a ficar prejudicada no seu sentido enquanto obra artística. Então, uma coisa também que eu procurei saber, quais foram órgãos e personalidades que levantaram objeções ao Round 6. Então, escolas e instituições educacionais no Brasil, instituições de ensino, manifestaram preocupação com a popularidade da série entre estudantes, considerando seu conteúdo inadequado para menores. Eu já vi colegas professores falando que quando foram comentar sobre o Round 6 com o pessoal, com os estudantes, né? O pessoal disse assim, a série é massa, é muito legal, tem um monte de morte, o povo fica caindo do alto dos locais, e aí morre um bocado de gente. Quer dizer, se esse é o principal ponto que está sendo enfocado, e que principalmente está sendo um ponto de atenção de adolescentes, no meu modo de entender, tem um problema aí. Porque que a série suscite reflexões, que a série suscite questionamentos, a natureza humana, a necessidade de sobrevivência, a questão de grupos espúrios manterem controle a partir do dinheiro, a partir da situação de endividamento das pessoas, manter algum tipo de controle sobre essas pessoas, e inúmeras outras questões, é um ponto. Essa violência ela não está banalizada, mas ela se torna objeto de reflexão, objeto de conhecimento, de crítica. E essa é uma das funções da arte, não a única função da arte, né? Mas eu acredito, eu tomo partido de que a arte ela tem uma função social. Sinceramente, eu não compro a ideia de uma arte pela arte. Para mim, uma arte pela arte ela não vai dizer nada. Mas uma arte que tem uma vinculação social, até porque tem que ter essa vinculação social, porque a arte, que é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quer dizer, quem nasceu primeiro aqui é a realidade social. E essa realidade social, ela fomenta um tipo de arte. E essa arte se volta sobre essa realidade social numa relação que é dialética. Mas esse é um ponto a ser levado em consideração, e algumas escolas, algumas instituições escolares levaram essa questão e trouxeram essa questão em voga.
Então, um outro ponto é a questão de críticos de cinema e televisão. Diversos críticos expressaram reservas quanto à repetição de temas na segunda temporada e à previsibilidade de certos arcos narrativos. Quer dizer, se torna uma série somente em que o povo vai, faz umas brincadeiras e morre, e tem lá um grupo de VIPs, de pervertidos, que estão controlando aquilo, e você não tem ali uma novidade no sentido de entender os motivos de todos os lados, entender as várias metáforas visuais que surgem, fazer uma vinculação com questões socioeconômicas ou até ideológicas que sejam. Eu me lembro que na temporada 1, aquele comandante lá, coordenador ele diz assim que ali todos são, que um deles tinha quebrado a regra principal, que é a questão do igualitarismo ali todos são iguais, quer dizer, tem questões filosóficas e ideológicas ali, né? Essa questão da igualdade é uma questão dessas, né? A questão dessas tem que ser levada em conta. Em filosofia existe um tema que é a questão da estado de natureza. Isso foi levantado por contratualistas como Thomas Hobbes, John Locke, entre outros, né? Quer dizer, um estado de natureza. O que seria o ser humano antes de uma vinculação social, política, histórica, em uma determinada nação, povo e cultura. Quer dizer, o que é o ser humano tomado em si mesmo? Ele tem uma natureza. Essa natureza qual é? Então, tem questões. Se a série não aborda essas questões, se torna só os jogos e morre gente para cá, morre gente para lá, a tendência é que se torne mais do mesmo e não consiga nem avançar por outras temporadas. Então, em resumo, para a gente concluir aqui, Round 6 provocou debates significativos sobre os limites da violência na mídia, a responsabilidade na exibição de informações pessoais, como foi o caso aí do número do telefone da pessoa, e os desafios de manter a originalidade em séries de sucesso. É o que há de mais difícil. Como é que você mantém, você faz um masterpiece, sei lá, o Star Wars, que é uma série que eu gosto muito. Você faz lá o Star Wars dos anos 70, início dos anos 80. É uma verdadeira obra de arte. Como é que você mantém isso com o passar do tempo? Isso aqui é só para citar um exemplo. Existem outros exemplos. Mas a mesma coisa, Round 6 foi um grande sucesso. Como manter isso por 2, 3, 4 temporadas que sejam? É difícil pelos rumos que a série vem tomando e essas repetições e em certo sentido, uma ausência de avaliação crítica, me parece que talvez não vá muito longe. Bem, pessoal, essas foram as nossas explanações, as nossas reflexões, as nossas inquietações. Espero que coincidam com a de vocês. Eu acho o Round 6 uma série muito interessante, desde que a violência presente ali seja contextualizada, seja pensada, seja refletida, seja analisada. Se você gostou do material que trouxemos aqui, das reflexões, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal. Muito obrigado e até outra oportunidade.